Olá, gente, muito bom dia. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais pela TV Tocantins e TV Assembleia nesta terça-feira, dia 18 de novembro de 2014. A partir de agora, você vai ficar por dentro de todas as informações a respeito do esporte tocantinense. Bom dia, Gilmar. Olá, Demara, aquele abraço à galera do esporte pelo Copom Primavera, Demara, 25ª edição, do Copom Primavera Amador aqui da capital. Jogos de volta da segunda fase. No fim de semana, o Clube Atlético Aureni bateu o Guimarães por 3-0. No primeiro jogo, o Clube Atlético Aureni tinha vencido por 6-2. Né? Então, no placar agregado aí, ficou 9-2 para o Clube Atlético Aureni. Sobrou, né? Sobrou em um dos confrontos. A Associação do Aureni 2 bateu o Cruzeiro 3-2 no tempo normal. O primeiro jogo, o Cruzeiro tinha vencido por 1-0. Então, no placar agregado, ficou 3-3. E aí a decisão foi para os pênaltis, com vitória da equipe da Associação do Aureni 2 pelo placar de 4-3. O time do Aureni 2 também avançou na competição. O Empório Dom Lucas bateu a equipe do Democrata por 4-1. Na primeira partida, o Democrata tinha vencido por 2-0. Então, no placar agregado, 4-3 para o Empório Dom Lucas, que também avançou para as semifinais. E o Morada do Sol empatou com o União Norte em 2-2. No primeiro jogo, na primeira partida, 2-1 para a equipe do Morada do Sol, 4-3 então para o Morada do Sol aí no placar agregado, avançou também para as semifinais, que ficaram assim. No próximo fim de semana, no Morada do Sol, a equipe do Empório Dom Lucas pega o Morada do Sol. E na outra partida, no Aureni 1, vão jogar Clube Atlético Aureni e Associação Esportiva do Aureni 2, semifinais do Copom Primavera de 2014, campeonato amador, competição amadora aqui da capital. Beleza. Bom, então, já que estamos falando aí que competições que estão chegando aí aos seus finais, o Sub-19, o campeonato estadual tocantinense Sub-19 também está chegando ao final. A equipe do Tocantinópolis, ao vencer os 2 jogos do Guaraí, se classificou para a final. O primeiro jogo venceu lá em Tocantinópolis por 4-1 e o segundo, no domingo passado, 3-2 na cidade de Guaraí. O Palmas passou pelo Imagine, perdeu o primeiro jogo por 3-2 e venceu o segundo jogo de volta no último domingo no estádio Newton Santos por 3-0. O presidente do Tocantinópolis, o Salim Milhomem, que está vendo quase todas as partidas de futebol da segunda divisão e também do Sub-19, estava presente no estádio Newton Santos para ver de perto o adversário do seu time, o adversário do Tocantinópolis. Isso porque o técnico Neto Costa queria maiores informações. E aí, em Salim, vai colocar essas informações em perfeitas condições para o Neto conseguir uma boa decisão ou não? Qual a equipe que ele já conhecia ou que não conhecia neste campeonato, hein, Salim? O Neto já conhecia o Palma, né? Não conhecia o Imagine, né? Mas eu acho que o Palma foi o favorito. O Imagine também era um time muito bom. Apesar de hoje não ter jogado como jogou lá na 43. Mas o Palma, eu acho que o Palma foi hoje é o favorito, né? Nós estamos aí como zebra, porque nós temos hoje um time com 16 anos, 17 anos, temos apenas 4 jogadores acima de 17 anos. Mas é isso aí, futebol é a garotada, eu acho que o Palma está no caminho certo, está prestando esse menino desde de fevereiro. Agora tem que aproveitar no profissional, se não aproveitar nada feito. Mas é isso aí, nós temos uma escolinha hoje com quase 200 meninos e tá aí, eu acho que a base tem que ser feita dessa forma. A gente não cobra dos nossos meninos porque nós estamos fazendo um time para daqui 2 anos. Mas foi bom, eu acho que eu estou satisfeito, a cidade também está satisfeita e eu estou alegre com os meninos. Eu vou ser sincero, como eu falei, eu não esperava chegar na final como nós chegamos. Beleza, tá aí sincero o Salim, porque tá fazendo um time jovem, né? Mas mesmo assim, meninos com 16, 17 anos, e a equipe chegou na final da competição, Gilmar. Inclusive, Edemar, no sábado eu tive com o Salim, lá no estádio Newton Santos, ele esteve lá acompanhando a vitória do Ricanato 3-0 no Colinas, e aí eu perguntei, né, quantos meninos pretende aproveitar aí no time profissional do ano que vem, desse time sub-19? Olha, Gilmar, o time é muito jovem, né? E poucos jogadores serão aproveitados por esse detalhe, por esse fato, né? De a equipe
ter um time muito jovem para a temporada desse ano. E chegou longe. Ele falou, ó, já estamos no lucro, o time já foi longe e tal. Até se perder para o Guaraí é normal. Isso foi no sábado, porque jogou com o Guaraí no domingo. Mas acabou ganhando a segunda partida também. Está na final com Palmas e Tocantinópolis que já jogaram nessa fase do campeonato, nesse campeonato atual. Né? Houve empate lá, em 2-2, e o Palmas ganhou aqui na capital. Aqui, E depois o Tocantinópolis acabou entrando pelo índice técnico e hoje é um dos finalistas do campeonato. Só que agora o Tocantinópolis está em ascensão. O Tocantinópolis passou pelo Gurupi na outra fase, ganhou os 2 jogos. Isso. E agora nessa fase semifinal ganhou os 2 jogos também do Guaraí. Então está subindo o Tocantinópolis. A primeira classificação dele ele entrou por índice técnico, né? E depois conseguiu então essa classificação. Ao passo que o Palmas está meio estacionado. Ele ganhou uma partida, empatou a outra com a equipe do Dianópolis e com a equipe do Imagine perdeu uma e ganhou a outra. É um jogo realmente muito difícil. Exatamente. Uma decisão difícil, né? Difícil. E com relação à final do campeonato, Ademar, do Sub-19, a federação confirmou ontem o primeiro jogo para domingo, às 4 horas da tarde, lá em Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. E a partida de volta na semana que vem, no domingo da semana que vem, dia 30, aqui na capital, no estádio Newton Santos, às 3h45. Agora pode haver aí uma mudança, né? De repente, se o Tocantinópolis pedir, o Salim ontem, por telefone, me disse que ia pedir para que o jogo fosse disputado no sábado. Justo. E de repente isso pode ocorrer ainda. Beleza. Agora, o vencedor quem conquistar o título vai participar da Taça São Paulo em 2016. Isso, janeiro de 2016. Por isso é que o Salim já está fazendo um time para em 2016 estar em condições de ir para a Taça São Paulo. Porque esse time do Palmas, se por acaso for campeão, pouca gente pode ser aproveitada em 2016, porque a idade já está um pouco avançada. Exatamente. E quem ficar com o vice-campeonato, Ademar deve, no ano passado, disputar a Copa BH, né? A Taça BH. Isso. Lá em Minas Gerais. Bom, com relação ao nosso representante na Taça São Paulo em janeiro agora, vai ser o Araguaína, e o Tiba, o ex-jogador Tiba, é o treinador, está responsável pela equipe, trouxe alguns jogadores do interior de São Paulo, Maranhão e outros estados aí, e está fazendo uma equipe para tentar, pela primeira vez, passar de fase. E lembrando que o Araguaína está no grupo O da Copa São Paulo do ano que vem, e vai ter como adversários o ABC de Natal, o Primavera, lá de São Paulo, o Esporte Clube Primavera, e o Cruzeiro de Belo Horizonte. Cruzeiro Esporte Clube, o Araguaína está no grupo O, com sede na cidade de Indaiatuba. Ok. Bom, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já para falar de futebol de salão, Série Ouro, do Campeonato Sub-20 e também o quebra-pau na decisão amadora na cidade de Gurupi. Olha, o pau quebrou feio lá na cidade de Gurupi. É rapidinho o nosso intervalo, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV A Tocantins e TV Assembleia. Gilmar Santos. Olha, Ademar, sou flamenguista, mas acho que vai ter tríplice coroa de novo. Jogão dos 2 melhores times do Brasil, Cruzeiro e Atlético. O Léo manda aqui o recado dele. Tem mais gente participando aqui, Ademar, através do SMS, do 84660700. Gilmar, o jogo Associação Esportiva Aureni 2 e Clube Atlético Aureni será no domingo no Morada do Sol e não no Aureni 1. Obrigado, Silnei. Muito obrigado, Silnei. Obrigado a você pela informação. Muito bem. Sempre atualizando aqui, né? Então o jogo não será no Morada do Sol, aliás, no Aureni 1, e sim no Morada do Sol no domingo, a partida entre a Associação do Aureni 2 e o Clube Atlético Aureni. Abraço, Silnei, para a galera acompanhando. E por falar em Campeonato Brasileiro, Ademar, título do Cruzeiro, está bem próximo de conquistar mais um, né? Essa competição que chega à reta final. A 35ª rodada vai acontecer amanhã e depois, aliás, ela começou na quarta-feira da semana passada, com o empate do São Paulo, com o Internacional em 1-1 no Morumbi, segue amanhã e na quinta-feira também. Serão 7 jogos amanhã e 2 na quinta-feira. Amanhã, jogo Goiás e Corinthians, que não será em Goiânia, no Serra Dourada, mas em Belém, na capital do Pará, lá no estádio Mangueirão. O mando é do Goiás e levou o jogo para lá, 9 da noite, pelo horário de Brasília. Vai ter o Fábio Pereira, do Tocantins, como primeiro assistente. Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, vai apitar o jogo com o Márcio Gleidson
Ferreira Dias, do Pará, de segundo assistente. Então o Fábio trabalhando amanhã no jogo entre Goiás e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, a 35ª rodada. Isso é que é moral, hein? Grande Fabão aí mais uma vez moral em jogo importante da Série A do Brasileiro. Bom, agora vamos falar então de futsal, futebol de salão. Vem aí, começou o Campeonato Sub-20 de futsal. Gilmar Santos estava presente no início. Vamos lá. Pelo grupo B do estadual Sub-20 de futsal, o Giga Burgers, de uniforme verde, enfrentou a Associação Pedreira no ginásio do IFTO na capital. O jogo começou movimentado e na busca pelo gol, o time do Giga Burgers fez primeiro com Axel. A Associação Pedreira chegou ao empate depois dessa tabela e Marcos deixou o placar igual, 1-1. Aí começou a brilhar a estrela do Léo. O camisa 10 do Giga Burgers fez 2-1. O mesmo Léo ampliou para 3-1. O Wallace diminuiu para 3-2. Léo marcou mais um para o Giga Burgers, agora 4-2. Depois o Pedreira buscou o empate com gols de Gabriel e Melquiades. O primeiro tempo ainda teve mais um gol do time verde, marcado por Félix, que fechou a primeira etapa na frente, 5-4 para o Giga Burgers. No segundo tempo, o Léo aumentou a vantagem do time verde. O Pedreira fez 2 vezes seguidas com Wallace e Pedro Lucas e empatou novamente o jogo. Depois disso, o Léo fez o 5º dele na partida. Foi o 7º da equipe verde. De pênalti, o Pedreira empatou com Melquiades. Pedro Lucas colocou o Pedreira em vantagem, 8-7. No fim do jogo, o Guilherme fez o 8º do Giga Burgers e empatou a partida, definindo o placar. Final, Giga Burgers 8, Pedreira também 8. A gente pecou muito, o time deles cresceu na partida e a gente teve que correr atrás do resultado. Fazia um gol e levava. No futsal, hoje em dia, tem que fazer e segurar, porque 20 minutos cronometrado é muito complicado pra gente. E é isso aí, agora passamos para Araguaína e vamos trabalhar firme para chegar lá e fazer uma boa competição. Agora, foi um bom começo ou poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor, a gente poderia ter saído com 6 pontos e chegar lá em primeiro do grupo. Agora vai esperar o resultado para ver quem vai ser o primeiro do grupo. Mas o importante é que a gente classificou, né? Já estamos lá e agora é trabalhar para chegar lá. Isso, foi um jogão, a gente não teve muito tempo para se preparar, o time dele já vem treinando há bastante tempo. Mas a gente soube equilibrar a partida, em alguns momentos teve alguns fracassos ali, mas a gente está vendo aí se pode acertar os erros para melhorar na próxima partida. A competição tem 13 equipes na disputa e os jogos estão sendo realizados em Palmas, Colinas e Miranorte. A estrutura que nós montamos hoje, nós estamos com 5 cidades no estado com competições de futsal. Isso mostra que a federação vem trabalhando, vem mostrando o serviço e também os atletas estão querendo jogar, né? Isso é importante porque a gente quer fomentar isso no estado. E só para você ter ideia, hoje nós estamos tendo feminino em Gurupi, feminino em Paraíso, feminino em Araguaína e feminino em Palmas. Nós estamos tendo o Sub-15 em Araguaína, né, e o Sub-20 em Palmas. Então isso vem mostrar que o futsal vem cada dia melhorando, cada dia crescendo mais em todo o estado do Tocantins. A fase final do campeonato será disputada no ginásio do Itepac, em Araguaína, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Vocês viram aí então nessa matéria, nessa reportagem do Gilmar, o Leonardo, né? O Léo Pataca, é isso? Apelido também de Pataca, que joga futebol de salão e joga no Sub-20 do Palmas, né? Bom jogador. Agora, no jogo do Palmas, normalmente está sendo substituído. Também joga no sábado, joga futebol de salão no domingo, joga futebol de campo. Aí tem que ter muito fôlego, né, Gilmar? Mesmo sendo um garoto, não tem esse pique todo, né? Tudo, pois é. E aí foi um jogo corrido, um 8-8, bem disputado. Beleza, mas é um grande jogador, Léo, viu? Agora, segundo o Dida, tem que escolher se vai futebol de salão ou futebol de campo. O Dida acha que tem mais futuro no futsal. Mas o futebol de campo dá mais dinheiro se for grande jogador. Não sei, tem que esperar para ver, né? Bom, ainda no futsal. Bom, o Colinas e Barrolândia estão na final do campeonato estadual Série Ouro de futebol de salão. O primeiro jogo entre as duas equipes aconteceu na cidade de Colinas no último sábado, com o placar de 5-5. Mais um empate, hein? Mais um empate. E olha que esse time do Barrolândia é a sensação do campeonato, conseguiu a classificação para chegar à final, já empatou o primeiro jogo em Colinas e agora é esperar o jogo de volta no próximo sábado em Barrolândia, né, João? Uma primeira final de 10 gols, né, Demar? 5 para cada lado.
mostrando um equilíbrio aí na primeira partida, agora tem um jogo de volta. Só que tem gente dizendo, não, de repente o Barrolândia ganha fácil. Eu não acredito nisso, porque o Colinas, na fase anterior, nas semifinais, empatou em casa 2-2 com o Itepac de Araguaína, depois foi buscar um resultado de vitória jogando lá em Araguaína, na quadra do adversário. E agora empatou em casa, lá em Colinas, com o Barrolândia, e vai decidir em Barrolândia no próximo sábado. Não tem moleza. As duas equipes que chegaram a essa fase, a final da competição, é porque tem seus méritos. Justo. Ninguém chegou aí por acaso. A única diferença que o Colinas pode ter dificuldade é porque o Colinas, como é a sua quadra pequena, quando pegou o Itepac lá em Araguaína, que a quadra é maior, né, levou uma vantagem. E a quadra de Barrolândia também é pequena. Mas, de qualquer maneira, o jogo está em aberto, o título está em aberto. Acho que ninguém arriscaria quem seria campeão hoje, se Barrolândia ou Colinas, não é verdade? Se fosse na loteria, marcaria um triplo, né? Com certeza. Bem, então vamos para um rápido apoio cultural e a gente volta já já. Na volta vamos falar da decisão e a confusão que aconteceu lá em Gurupi na decisão da Copa Tocantins Amador, entre Vila Nova e Projeto Paraná. Teve pancadaria que há muito tempo eu não vejo. É rapidinho, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia. Nós tivemos no final de semana, no estádio Rezendão, lá em Gurupi, a final da Copa Tocantins Amadora. Rapaz, entre Vila Nova de Gurupi e Projeto Paraná. Bom, o trem estava indo muito bem. Primeiro tempo 0-0, segundo tempo Vila Nova começou a marcar os gols, mas no final foi uma pancadaria. Rapaz, foi chute para tudo quando foi lado. O Vila Nova venceu de 4-0. E o Projeto Paraná, além de perder na bola, eu acho que andou perdendo, porque o pessoal era menos do que o pessoal da casa, né? Deve ter perdido também no tapa. Vamos conferir? Vamos lá. Antes da bola rolar, o já conhecido protocolo da maioria das finais. O Vila Nova, de mãos dadas, pisou no gramado do Rezendão. O Projeto Paraná entrou em campo buscando a inédita conquista do Municipal Amador. E o primeiro lance de perigo foi dos visitantes. O Projeto Paraná obrigou o goleiro do Vila Nova a trabalhar. O troco do Vila é imediato. Nilson Senna recebe na área, chuta em cima da defesa. O atacante do Vila recebe de novo em boas condições, só que a finalização acerta a rede para o lado de fora. O árbitro João Salles também rouba a cena nesse trupicão. Na etapa final, os donos da casa voltaram mais animados. O Eduardo, na bola parada, trouxe perigo ao arqueiro do Paraná. E a mesma bola parada foi decisiva. Pelezinho cobra, o Wilton ajeita para Nilson Senna, de voleio, abrir o placar da decisão. Nilson Senna de novo faz o segundo. O Projeto Paraná sentiu os gols e, fragilizado, toma o terceiro. E estava fácil. Nilson Senna passa de passagem pelo zagueiro para fazer o terceiro dele e o quarto do Vila Nova. Antes do apito final, jogadores se estranham e a decisão termina em pancadaria. São muitos socos e pontapés. A torcida também invade o campo. E o que parecia uma festa bonita termina em um capítulo triste do futebol amador de Gurupi. Infelizmente o adversário não soube perder, tá? Foram agressivos até o momento que estava 3-0, o jogo estava beleza. Fizemos o quarto, o time deles não estava achando a bola e aí começou a caçar confusão, faltas desleais. Os caras não vieram para jogar,
Um jogo tão bonito, tanta gente no estádio, prestigiando a final, no aniversário da nossa cidade, acontecer um papelão desse, não pode acontecer. Qual foi o problema físico aí? Não, eu estava simplesmente apartando a briga, ver um jogador do time dele, deu uma voadeira nas minhas costas. Isso é desleal, isso não pode acontecer no futebol, não. Eu fui agredido com cusparada pelo adversário e no momento eu conversei com ele, pedi para que ele fosse mais honesto, né? E a partir daí começou umas entradas mais duras que até faz parte do futebol. Só que daí, infelizmente, tem jogadores e jogadores, não teve psicologia o bastante para entender que isso aqui era uma partida de futebol, que pode acontecer esse tipo de situação e começou a agressão física. Daí fica uma situação incontrolável, né? Onde todo mundo que está vestido de uniforme passa a ser adversário, que é uma vergonha em relação ao esporte. Pois é, que coisa feia, hein, João? Há muito tempo que eu não vejo, né? Olha, e amanhã tem mais um capítulo, viu? Não é só isso, não acabou não, tem muito mais ainda no programa de amanhã. Aí vamos trazer a palavra do presidente, né, da Liga, que é o Wilson Castilho, que também é presidente do Grupo I, ele que organiza a competição, e ver o relato, o que aconteceu, a entrega de premiação para o Vila Nova. Então amanhã tem mais um capítulo dessa decisão lá em Grupo I. Lamentável, né, Ademar? Lamentável. Que tenha terminado dessa forma, né? Um jogo que é amador, os caras vão lá para se divertir, para bater uma bolinha no fim de semana e de repente acaba dessa forma, né? Lamentável o que a gente tem a dizer aí sobre essa final lá em Gurupi, uma competição bem organizada pelo Castilho, pela Liga, né? E aí de repente termina dessa maneira. Parabéns ao Alessandro Pires pela reportagem, muito boa por sinal. E outra coisa, tive a informação inclusive que faltou policiamento, diz que o Wilson Castilho mandou o ofício pedindo 20 policiamentos. Mas tinham 2, mas os 2 não quiseram nem entrar na briga, porque também entrar numa briga dessa aí é fria, né? Briga generalizada. Pode sobrar para aí, a não ser que chegasse, né? É complicado. Aí precisava do batalhão de choque. Batalhão de choque. Aí é bem mais complexo, né? Pois é, rapaz. Há muito tempo que realmente a gente não vê isso aqui no estado do Tocantins, vê em outros estados, mas no Tocantins, infelizmente, aconteceu, ia estragando a festa aniversário da cidade, né, de Gurupi. Mas futebol tem dessas coisas, falta de preparação de alguma coisa ou de outra. Porque, inclusive, o Gustavo estava comentando aqui, o problema do jogador é que quando dois desentende, o terceiro que chega, ao invés de chegar para apartar, não, já chega dando no outro. E aí começa a confusão. Exatamente. Infelizmente, terminou. Vamos embora? Né? Um abraço, até amanhã. O programa Esporte Mais está chegando ao seu final. Na sequência teremos Jornal do Meio-Dia e amanhã, 11h30, se Deus quiser, aqui estaremos outra vez e trazendo mais um capítulo dessa lamentável decisão amadora na cidade de Gurupi. Um abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser.